Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2. Lembrando que a nossa aula 1 foi sobre as noções elementares do texto e depois focamos a introdução. Dando sequência a esse raciocínio, na aula 2 nós vamos focar a argumentação. É a parte mais importante do texto dissertativo argumentativo, porque é quando de fato o candidato defende a tese que ele se propôs a defender lá no finalzinho da introdução. Vocês se lembram que para fazer o primeiro parágrafo nota máxima, vocês precisam abordar completamente o tema, desenvolver minimamente o foco argumentativo 1 e o foco argumentativo 2 e, por fim, trazer a tese como terceiro e último elemento da introdução. Este ponto de vista, onde ele vai ser defendido de fato? No D1 e no D2, na argumentação. Por isso a gente sempre repete que a argumentação é o momento mais importante da dissertação argumentativa. Em geral, os parágrafos argumentativos tendem a ser os maiores da dissertação. Lá no comecinho da minha fala, na aula anterior, eu tinha dito que, em média, o candidato precisa ter 7 linhas por parágrafo. 7, 14, 21, 28. Ainda nós teríamos sobrando 2 linhazinhas que poderiam ser emprestadas justamente para os parágrafos argumentativos. Eles tendem a ser os maiores parágrafos de uma dissertação, porque é o momento em que o candidato defende a lógica que ele se propôs a discutir lá no parágrafo introdutório. Então nós poderíamos pensar que esses parágrafos tendem a ter 8 linhas, ou até 9. Mas se vocês extrapolarem demais o número de linhas no D1 e no D2, vocês com certeza terão prejuízos de linhas na conclusão. Lembrando que a proposta de intervenção, que é um elemento da conclusão, ela toma muitas linhas do texto. Então é importante vocês não deixarem só 5, 6 linhas para o parágrafo conclusivo. Tenham cautela na hora de construir o parágrafo argumentativo, o 1 e o 2. Em geral, 8 linhas. Se eu extrapolei demais, cheguei na 9ª, depois eu faço um D2 mais enxuto para eu ter um número de linhas suficientes para minha conclusão. Vocês vão ver, pessoal, essa lógica no próximo slide, desenvolvida minimamente. O que é o esqueleto do parágrafo argumentativo? Qual é o passo a passo dele? Já que na introdução, na aula passada, você nos ensinou a lógica, uma equação que se configura como sendo um parágrafo introdutório. Na argumentação nós temos também, vejam aqui, parágrafo argumentativo é igual tópico frasal, depois eu vou esmiuçar em bastante tempo o que seria o tal do tópico frasal, é o começo do argumento de vocês, é o assunto que será discutido dentro daquele parágrafo, mais citação ou repertório sociocultural. Tem uma diferençazinha substancial, mas em geral tanto o repertório quanto a citação conferem a nota que vocês precisam dentro desse critério. Mas análise da citação em comparação com a realidade brasileira atual. Eu posso citar um filme, eu posso citar uma série, um documentário, mas automaticamente, depois que eu terminei de citar, eu tenho que sair dessa citação e mostrar como ela se relaciona com a realidade brasileira. O Brasil é sempre o país focado dentro de uma dissertação modelo Enem. Mas, por fim, análise final. Comentário que encerra o assunto do parágrafo. É uma síntese que eu faço para poder fechar aquela ideia, uma vez que depois que eu terminei o D1, eu tenho que partir para o D2. E esse fechamento do D2 demonstra, corretor, estou encerrando esse parágrafo porque agora eu tenho que partir para a conclusão. Essa síntese, ela já está pressuposta em toda a discussão. Eu só preciso encerrar com chave de ouro para ficar um mini bloco com começo, meio e fim. Pensem que o parágrafo ele tem uma estrutura semelhante ao do texto como um todo. A dissertação não é introdução, desenvolvimento e conclusão? Ora, o parágrafo também é um todo fechadinho. Começo, meio e fim. Essa síntese é a finalização desse meu bloco, que nós chamamos de parágrafo. Vejam só, pessoal, agora a gente parte
para uma questão importante. É o começo, é o raciocínio do meu parágrafo. A isso nós chamamos de tópico frasal. Para ficar mais fácil, é o tópico, é o assunto que eu vou discutir ao longo de todo esse parágrafo. Mas, professor, quando eu fiz a minha introdução, eu não desenvolvi tema, focos argumentativos e tese? Ora, se eu já dei o foco argumentativo na introdução, eu preciso repetir esse foco no começo do meu argumento? Precisa. Por quê? Eu trouxe o foco do D1. Quando eu vou começar de fato o desenvolvimento 1, eu tenho que relembrar o meu corretor qual será o assunto principal daquele desenvolvimento. Ah, beleza. Então eu vou copiar o foco argumentativo lá da introdução e vou colar no começo do meu argumento. Retomar o tópico não significa Ctrl+C, Ctrl+V, não é copiar e colar. Significa eu retomar aquela discussão com outras palavras. Aí, o meu domínio de sinônimos. Eu não vou literalmente copiar os termos. Eu vou redizer com palavras diferentes e minimamente de forma desenvolvida. Lá na introdução era literalmente o foco. Agora eu desenvolvo minimamente no primeiro período do meu parágrafo, nós chamamos isso de tópico frasal, uma forma de afirmar qual vai ser o raciocínio de todo aquele bloco. É o começo dele, é a ideia central que será desenvolvida ao longo dos demais períodos. A isso nós chamamos de tópico frasal. Agora, nós temos um outro elemento importante para a gente poder avaliar. Mas para isso, eu preciso meio que criar uma introdução para vocês perceberem que esse tópico que eu grifei de amarelo, ele precisa ser retomado na hora em que o candidato for começar literalmente o desenvolvimento dele, que seria o parágrafo subsequente. Pensem que isso aqui vai ser o raciocínio de uma ideia que vai ser desenvolvida em 6, 7, 8, até 9 linhas, que vai formar o próximo bloco do texto, o próximo parágrafo. Vejam só. Desafios relacionados ao baixo incentivo da inserção da mulher à pesquisa no Brasil. Olha lá. A série documental Ciência Substantivo Feminino, do canal GNT, reforça as incríveis contribuições de mulheres na pesquisa brasileira. Na hora em que o candidato começa a redação trazendo este documentário, ele já demonstra que ele percebeu o raciocínio central dessa frase temática. Mulher, pesquisa brasileira. Mulher, pesquisa no Brasil. O próprio repertório já resgata a parte substancial dessa proposta de redação. Mas a aula não é sobre introdução. Eu preciso passar por ela para a gente ver esse raciocínio dentro de um argumento completo. Porém, o propósito dessa produção não é revelar que os caminhos das estudiosas sejam promissores, e sim ressaltar as inúmeras dificuldades para conseguirem seguir seus estudos. Isso ocorre pois a sobrecarga da maternidade é restrita ao sexo feminino, fruto do machismo promovido por famílias. Olha só, sobrecarga da maternidade. Como a mulher vai ser uma pesquisadora se ela está se sobrecarregando dentro de casa? E pesquisa exige dedicação, exige raciocínio, reuniões com o orientador, idas à universidade, idas ao laboratório, ao centro de pesquisa, enfim, a pesquisa de campo, o local onde ela desenvolve. E depois ela precisa escrever, ela precisa documentar isso, seja uma dissertação em nível de mestrado, uma tese em nível de doutorado ou depois em nível de pós-doc, enfim. Essa inserção dentro de casa, porque a mulher ainda é vista por muitos como uma mera mãe, isso atrapalha a inserção dela na pesquisa. Este raciocínio precisa ser desenvolvido agora? Não, porque nós aprendemos na aula passada que aqui aparece o foco argumentativo 1, foco argumentativo 2 e, por fim, a tese. Como esse foco argumentativo apareceria no começo da introdução? Agora nós vamos ver no próximo parágrafo, justamente grifado de amarelo, esse tópico. Olha só. Em primeira arguição, é importante destacar que as barreiras impostas à mulher são estruturais,
provenientes de uma sociedade que percebe o corpo feminino como destinado à maternidade. Olha só, pessoal. Nossa, Franco, ele disse exatamente aquilo, mas um pouquinho mais desenvolvido. Exatamente, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não vai pegar o foco argumentativo da introdução e colar no começo da argumentação. Ele precisa retomar a ideia e desenvolvê-la minimamente. A partir desse ponto final, ele vai desenvolver com alguns exemplos, pode ter uma citação ou pode ser só exemplos do cotidiano que confirmem exatamente que esse tipo de problema acontece na sociedade brasileira. O tópico aparece na introdução, é minimamente desenvolvido no começo da argumentação e destrinchado ao longo de todo o parágrafo. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. A partir desse tópico, a gente passa para o próximo passo, que seria justamente o desenvolvimento do parágrafo. Professor, você falou que logo em seguida ao tópico eu preciso trazer uma citação ou um repertório sociocultural. O que é isso? Eu já vou explicar. Mas antes de eu explicar o conceito, eu gostaria de dizer que a banca do Enem exige que o candidato tenha um repertório sociocultural que seja legítimo, pertinente e produtivo. Nesta aula vocês vão aprender qual é esse passo a passo para nunca mais esquecerem. Mas eu preciso fazer isso nos dois argumentos? Não, um repertório. Se eu fizer esse repertório no primeiro parágrafo argumentativo, eu posso dispensar essa estrutura no segundo parágrafo argumentativo. Eu traria o tópico, ponto final, e já pularia para os exemplos brasileiros que confirmem que o tópico é verdadeiro e ele se configura como um problema na sociedade brasileira. Mas como nós estamos aprendendo o passo a passo fundamental para vocês chegarem à nota máxima, neste parágrafo especificamente eu fiz questão de evidenciar para vocês uma citação. O que é? É um conhecimento extra que o candidato apresenta, a fim de demonstrar que ele sabe fazer relação entre a proposta de redação, o assunto que ele escolheu para desenvolver esse parágrafo e seus conhecimentos de mundo. Artes, textos jornalísticos, trabalhos científicos, pensadores brasileiros ou estrangeiros. Dentro de artes, cinema, literatura, pintura, escultura, música e todas as outras manifestações artísticas que vocês conhecem. Tudo isso, pessoal, se configura como um repertório fundamental para vocês trazerem em qualquer texto. Mas claro que o repertório precisa ter a ver com a discussão, precisa ser legítimo, precisa ser produtivo, precisa ser pertinente ao tema. O que é cada coisa, eu trago para vocês daqui a pouco. Para isso, porém, o candidato não pode trazer um dado ou qualquer outro repertório que tenha sido apresentado na coletânea. Lembrem-se que toda proposta de redação, seja no Enem, seja nos grandes vestibulares do país, existe uma coletânea. O que seria essa existência? A coletânea, que também pode ser chamada de textos motivadores, é uma forma de a banca trazer a frase temática e motivar a discussão a partir de textos que ela própria traz para o candidato. Se o tema for muito difícil, o candidato vai olhar e vai falar assim: nunca nem ouvi falar dessa questão, nunca discuti com os meus amigos em casa, nunca vi uma aula sobre essa discussão, não sei fazer a redação. Calma, leia a coletânea, entenda o que a banca espera de você e a partir dessa motivação, provavelmente você vai conseguir fazer seu texto. E claro, você vai mobilizar conhecimentos próprios para poder discutir o texto. Conhecimento baseado nos textos motivadores, isso é critério para penalização na competência 2 da grade de correção do Enem. Em aulas futuras, vocês aprenderão sobre cada competência. 1, 2, 3, 4, 5. Aquela que avalia o repertório, já adianto, é a competência 2. Não deve ser baseado nos textos motivadores. Você precisa trazer conhecimentos próprios para dentro da sua redação. Passando a seguir, a citação ou repertório sociocultural. Pessoal,
O repertório precisa ser legítimo. Existe ali alguma discussão sobre o que é a legitimidade, porque parece um pouco abstrato. Para o repertório ser legítimo, em primeiro lugar, ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser confirmado pelos conhecimentos, pelos saberes. Saberes científicos, saberes culturais em geral, seja de Brasil, seja de mundo. Ele não pode ser inventado, portanto. Ele tem que ser seu, ele não pode ser inventado. Ah, eu vou inventar o nome de um pesquisador, eu vou inventar o nome de uma ciência, eu vou inventar o nome de um conceito científico, eu vou inventar o nome de um filme, de uma série, de um livro, porque vai que cola. Olha, se você quer se arriscar a fazer isso, eu não recomendo, porque o vai que cola, ele não é fundamental para que você demonstre o seu conhecimento propício para poder desenvolver aquela temática. Ah, mas eu conheço um amigo que sempre inventou. Tudo bem, você tem que fazer o certo. Sempre repertórios verdadeiros. E ele não pode ser pego dentro dos textos motivadores. O seu repertório, ele precisa ser próprio. O filme que eu assisti, a série que eu assisti, o documentário que eu assisti, a literatura que eu li, o historiador que eu vi na minha aula de história e que eu sei que cabe muito bem para essa problemática, tá? Traga o seu próprio repertório, sem copiar dados dos textos motivadores. Se você conseguiu fazer tudo isso, seu repertório é legítimo. Mas, pessoal, o repertório não precisa ser só legítimo. Ele precisa ser pertinente ao tema. O que é um repertório pertinente ao tema? Eu, corretor, quando for ler o seu texto, eu vou deslocar o repertório de dentro dele. Eu vou olhar para esse filme que você citou e vou falar assim, realmente o filme tem tudo a ver com a proposta de redação. O candidato compreendeu bem qual é a problemática que ele tinha que discutir e ao pensar nessa problemática, ele lembrou do filme que ele assistiu. Porque a personagem desse filme, ela tem uma vivência exatamente como a vivência dos indivíduos brasileiros que passam pelo problema evidenciado pela frase temática. Então, ao deslocar o repertório do texto, o corretor, percebendo que ele tem a ver com o tema, ele vai considerar que é pertinente ao tema. Ele vai pegar esse repertório e voltar para dentro do parágrafo. Aí, o que o corretor vai fazer? Vai ver se o uso desse repertório é produtivo. O que seria o uso produtivo? Se o candidato conseguiu relacionar aquilo que ele citou com a proposta de discussão que ele se propôs a fazer dentro daquele argumento. É produtivo no sentido de tem relação com a argumentação? Tem relação com a proposta de redação? A vivência dessa personagem, pegando o exemplo anterior, colocada dentro do parágrafo, faz sentido? Ela pode ser comparada com a vivência dos indivíduos brasileiros? Sim. Ou seja, ele tem citação legítima, pertinente à proposta de redação e produtiva dentro do parágrafo em que essa citação foi inserida. Você passou pelos 3 critérios: pertinência, legitimidade, pertinência ao tema e uso produtivo. Repertório nota máxima. A chance de você tirar 200 pontos na competência 2, ela é muito evidente. Vamos analisar agora, pessoal, um parágrafo argumentativo para vocês verem essa discussão mobilizada lá dentro. Eu quero trazer para vocês o exemplo do desenvolvimento 1. Olha só. Primeira análise, é importante destacar que as barreiras impostas à mulher são estruturais, provenientes de uma sociedade que percebe o corpo feminino como destinado à maternidade. Vocês lembram que eu trouxe uma introdução sobre a questão da dificuldade da inserção da mulher no núcleo de pesquisa no Brasil? Esse desenvolvimento 1 está desenvolvendo justamente aquele tópico 1, que foi grifado naquele parágrafo introdutório. Agora nós já estamos no parágrafo de desenvolvimento. O candidato, lembrem-se do tópico frasal. Eu não grifei desta vez porque esse conceito já ficou lá atrás. Mas o tópico frasal, ele foi evidenciado. Depois o tópico frasal que estava grifadinho de amarelo naquela hora,
a gente vem para a citação. É a citação de um filme. Essa é a parte rosa. A título de ilustração, esse cenário é retratado por Leda no filme A Filha Perdida, o qual narra a história de uma mãe que, não se vendo em condições de seguir seus sonhos acadêmicos, abandona o lar para, enfim, dedicar-se aos estudos. Olha esse tópico. As dificuldades da mulher provenientes dessa sociedade machista que coloca a maternidade sob responsabilidade inteiramente dela, dificulta a inserção do núcleo feminino na pesquisa. Quando a gente olha para essa citação cinematográfica, a gente percebe esse conhecimento mobilizado dentro do filme? Professor, eu me colocando no papel de corretor, eu percebo que esse repertório é pertinente ao tema. Então vamos lá. Ele é legítimo porque ele não foi inventado, ele é verdadeiro, esse filme existe de fato. Ele não foi tirado da coletânea motivadora. Então, ele é legítimo, é próprio do candidato e verdadeiro. Além disso, ele é pertinente ao tema, porque se eu pegar essa parte rosa, tirar do texto e ler, olha, essa personagem vive dificuldade de inserção à pesquisa por conta da sobrecarga da maternidade. Eu volto para o texto e já percebi que é pertinente ao tema. Legítimo e pertinente ao tema. Tá faltando o último nível. Qual é? Se ele é produtivo. Será que esse repertório é produtivo dentro do parágrafo? Vamos descobrir. Diante disso, da ficção à realidade, olha a transição entre ficção e realidade. O conectivo é muito importante. As pesquisadoras brasileiras, além de enfrentarem negligência por parte dos institutos de pesquisa, carecem de uma rede de apoio familiar, resultando em uma sobrecarga significativa de responsabilidades acadêmicas e maternas, já que a mulher é vista como cuidadora dos filhos, faxineira do lar e lavadeira das roupas dos membros domiciliares. Assim, tais fatores desfavorecem a ascensão da mulher no Brasil, perpetuando desigualdades. Ele é legítimo, pertinente e produtivo, porque houve relação entre a história citada e o parágrafo argumentativo, em que esse repertório foi mobilizado. Nota máxima na competência 2, porque todos os critérios foram adotados. Tá claro isso, pessoal? Vai ficar ainda mais. Seguindo, nós temos aqui um outro elemento, análise da citação em diálogo com o argumento. Quando eu penso nesse elemento, eu penso, pessoal, na produtividade da citação. Acabamos de ver anteriormente, e eu já adiantei esse elemento aqui desse slide, que quando eu trago um repertório, eu preciso relacioná-lo com o Brasil real e trazer exemplos brasileiros que confirmem que, de fato, eu sou além de um candidato a uma vaga no vestibular, eu sou um cidadão consciente. Eu sei argumentar de fato. A isso nós chamamos de análise da citação em diálogo com o argumento. Nesse sentido, terminado o período no qual o candidato inseriu, por exemplo, um filme, o participante precisa fazer uma relação direta entre a vivência problemática da personagem mencionada com as vivências reais dos brasileiros. Essa, sem dúvida, é a parte mais importante do parágrafo. É possível eu ter uma citação? Você deve ter. É possível eu ter dois argumentos só com exemplos do cotidiano, sem repertório? Não, porque o Enem exige que você tenha pelo menos um. E no outro parágrafo em que eu não quiser citar, já que no argumento 1 eu citei, estou fazendo o D2. Beleza. Você vai fazer exemplos do cotidiano, trazer dados do cotidiano que confirmem que o seu tópico frasal é correto, que aquele problema de fato se relaciona com o tema e que aquilo existe no Brasil. Ou seja, tendo citação ou não, você precisa fazer uma análise argumentativa. Isso nós chamamos de a parte mais importante, que é quando você prova que o problema existe e como o problema existe.
é o ponto que diferencia de fato o texto que é meramente expositivo daquele que é de fato argumentativo. Eu posso agora expor um problema X para vocês. Eu vou afirmar que um problema existe. Aí, um vem e fala assim: ah, é? Como esse problema existe? A diferença entre a exposição do fato e a argumentação é quando eu trago exemplos que façam com que o meu interlocutor compreenda que de fato aquilo é um problemão na sociedade. É a diferença entre exposição e argumentação. A sua dissertação não é expositiva, ela é argumentativa. Essa aqui é a parte mais importante do texto. A gente chama de densidade argumentativa. É quando eu consigo trazer essa argumentação para a prova. Aí eu saio da exposição e venho para, de fato, uma argumentação. Veja esse elemento mobilizado no nosso próximo parágrafo. Exemplo do desenvolvimento 1. Em primeira análise, é importante destacar que as barreiras impostas à mulher, aí a gente vai com o tópico frasal. Depois a gente passa nesse ponto final para a citação cinematográfica, o filme A Filha Perdida. Essa parte que eu destaquei de verde é a parte substancial, a parte mais importante de uma dissertação. É quando eu trago exemplos do cotidiano que confirmem como o problema existe na sociedade. Da ficção à realidade, as pesquisadoras brasileiras, além de enfrentarem negligência por parte de institutos de pesquisa, carecem de uma rede de apoio familiar, resultando em uma sobrecarga significativa de responsabilidades acadêmicas e maternas, já que a mulher é vista como cuidadora dos filhos, faxineira do lar e lavadeira das roupas dos membros domiciliares. Eu não só afirmo que isso é um problema, que elas enfrentam negligências por parte dos institutos e das famílias. Se eu tivesse colocado o ponto final depois de apoio familiar, seria um texto meramente expositivo. Tá, os institutos de pesquisa e os familiares desempenham um papel negativo na vida da mulher. Você expôs o problema. Mas como essa mulher é negligenciada e como ela se prejudica quando é vista como cuidadora dos filhos e do lar? Assim, ó. A mulher é vista como cuidadora dos filhos, exemplo 1, faxineira do lar, exemplo 2, e lavadeira das roupas dos membros domiciliares, exemplo 3. Ah, só 3 exemplos? É claro, é um parágrafo curto, é uma dissertação de no máximo 30 linhas. Não tem como o corretor exigir que esse candidato esmiúce muito bem vários problemas que a mulher enfrenta de baixa inserção à pesquisa, as motivações que levam com que elas não sejam pesquisadoras no Brasil, em maioria. Eu trago 2 ou 3 exemplos do cotidiano e isso já se configura como sendo a densidade argumentativa necessária. Esse parágrafo está grandão porque eu fiz questão de colocar uma fonte maior para que vocês pudessem enxergar. Mas ele escrito à mão daria no máximo 8 linhas, né? Lembrando que as letras seriam bem menores aqui. Em 8 linhas não daria para trazer 10 exemplos. Só 3 exemplos estariam de bom tamanho. Densidade argumentativa, certo? É a parte mais importante. Mas agora a gente vai analisar o fechamento de um parágrafo argumentativo. Porque se todo parágrafo é uma mini dissertação com começo, meio e fim, eu tenho o começo como sendo o tópico frasal, eu tenho o meio como sendo o repertório e análise em comparação com o cotidiano, e depois eu tenho o fechamento que nós chamamos de análise final, ou síntese argumentativa, se vocês preferirem. É a estrutura que encerra o assunto, que fecha o parágrafo. Essa estrutura deve ser breve e sintetizar qual foi o ponto fundamental, o qual o candidato quis trazer para provar a sua tese, dentro desse parágrafo. Atenção, ele precisa ser uma síntese, mas não pode ser repetitivo a ponto de o participante utilizar as mesmas palavras já trazidas ao longo do desenvolvimento deste parágrafo. Uma síntese significa sintetizar o assunto discutido, mas, claro, trazendo a ampliação lexical necessária para que você não seja penalizado por repetição de termos. A repetição excessiva ela é prejudicial para a sua nota. Sintetizar é fechar a ideia, sem ao menos ser repetitivo
no caso, semanticamente vocês terão, mas não tragam repetição de termos ou estruturas sintáticas. Tentem ser minimamente originais, embora a síntese reproduza um fechamento daquilo que já foi argumentado. É o fechamento, não é algo que vai ampliar a discussão. Veja esse elemento no mesmo parágrafo argumentativo que a gente acabou de ler. Só para vocês perceberem essa última parte que eu grifei de laranja. Olha só. Assim, tais fatores desfavorecem a ascensão da mulher no Brasil, perpetuando desigualdades. Isso encerra tudo aquilo que foi mencionado ao longo do parágrafo argumentativo. Bem simples. Professor, eu não poderia fazer uma subordinação e fazer esse fechamento por meio de uma subordinação? Tem que necessariamente ser um período sozinho, começado aqui, ó, a partir desse ponto final? Não necessariamente é um período sozinho. Se você tiver o domínio sintático a ponto de colocar excessivas subordinações e conseguir acertar, por exemplo, as marcações dos pontos, ponto e vírgula ou vírgula, você pode fazer uma nova subordinação. Mas reparem o tamanho desse período. Ele começa aqui e vai até esse ponto final. Tem necessidade de inserir uma nova vírgula, trazer um conectivo adequado para fazer esse processo subordinativo? Creio que não. É melhor você fazer um período curtinho, encerrar esse que já ficou longo demais e ganhar ainda outros elementos coesivos que são fundamentais para você atingir a nota máxima na competência 4. Em outra aula subsequente nós falaremos só da coesão textual e vocês vão aprender a colocar conectivos. Mas eu já adianto, um parágrafo bem coesivo é um parágrafo bem pontuado e, antes de tudo, com conectivos que marquem a relação entre as ideias presentes dentro do parágrafo. O ponto final aqui seria fundamental para que vocês tivessem a clareza dos apontamentos e a divisão necessária para o corretor perceber que tem começo, meio e fim. Querem fazer subordinação? É uma escolha de vocês, mas eu sugiro que a análise final seja um período separado dos demais. Beleza? Seguindo, a gente pode perceber agora tudo isso mobilizado, né, sem ser passo a passo como eu fiz, num próximo parágrafo argumentativo. Mas antes dele, eu trago para vocês um parágrafo introdutório, a respeito do qual a argumentação foi construída posteriormente. Vamos para esse parágrafo introdutório só para vocês perceberem. Olha o tema, que importante. Desafios relacionados ao baixo investimento em modalidades esportivas para além do futebol no Brasil. Certo? Não muito distante do hoje, nós tivemos as Olimpíadas, né, que são aí praticamente o maior evento esportivo do mundo, que contempla todas as modalidades. Ah, mas e a Copa do Mundo de futebol? Tudo bem, tem muita visibilidade mundial, mas foca somente este esporte aqui. Em se tratando de esportes mundiais, as Olimpíadas são os eventos mais tradicionais da história da humanidade. Mas nós temos, pessoal, alguns atletas que são valorizados somente em épocas de Olimpíadas. E quando a gente tem o término desse evento, praticamente o brasileiro só se importa com o futebol. Futebol tem as suas exceções, claro. Eu sou apaixonado por outros esportes, mas em geral, se a gente for pensar na maioria, o esporte mais popular no Brasil ainda é o futebol. Desafios relacionados ao baixo investimento em modalidades para além do futebol no Brasil. Olha que tema importante. Beleza. A gente começa citando a Raíssa Leal, skatista brasileira, que ela foi importante crítica da falta de investimento em esportes, quando expôs negativamente a prefeitura de Imperatriz, sua cidade natal, durante a sua participação nas Olimpíadas de Tóquio, aquelas anteriores, não é a de Paris aqui ainda. A partir dessa reclamação, é importante observar no Brasil uma injusta predileção da maioria pelo futebol. Olha esse candidato, lembrem-se da nossa primeira aula. Esse candidato sabe muito bem que ele precisa abordar completamente o tema. E a gente vê que Brasil já apareceu, a gente viu a predileção da maioria pelo futebol, para além do futebol no Brasil, aparece aqui. Vocês vão ver que essa introdução, relembrando os conceitos da introdução lá da primeira aula, vocês vão ver que ela é perfeita.
Daqui até aqui é a contextualização da problemática. A partir do conectivo nesse cenário, a gente tem o foco argumentativo 1. As políticas públicas de infraestrutura esportiva não atingem os municípios adequadamente, restringindo a prática de diversas modalidades aos espaços privados. Falta de infraestrutura esportiva? Quais infraestruturas esportivas? Calma, corretor. Aqui é o foco argumentativo, onde eu preciso provar aquilo que eu afirmei no D1. Em ampliação a isso, os preconceitos sociais acometem os competidores, impedindo os sonhos de praticantes de segmentos menos visibilizados. Foco argumentativo 2. Então, a pátria não avança em competições internacionais. Tese. Vítima da ignorância social. Tese de novo. Incapaz de perceber a importância do esporte, evidenciando a necessidade de medidas para combater essa ineficiência. Reforço da tese. Lembraram-se que tese é sinônimo de ponto de vista claro do candidato. Esse candidato se posicionou. Abordagem completa do tema, foco argumentativo 1 e 2 e tese. Os 3 elementos fundamentais para uma introdução nota máxima. Mas a aula não é de introdução, era só uma revisãozinha para a gente partir para o argumento. O argumento 1 vai ter que destrinchar o tópico 1, que apareceu aqui em cima e vai ser provado lá embaixo. Vamos ver o próximo argumento. Olha só. Modelo de argumentação nota máxima. Argumento 1. Tudo grifado. Lá atrás, no começo da aula, a gente viu grifo por grifo. Agora a gente vê tópico, repertório, análise e fechamento, que é a síntese argumentativa. Em primeiro viés, as cidades afastadas das capitais ou metrópoles não contam com espaços adequados às práticas atléticas. Por exemplo, redutos poliesportivos, piscinas olímpicas e pistas de corrida. Antes, o candidato estava expondo o fato. Agora ele já apresentou no tópico a especificação da falta de infraestrutura. Redutos poliesportivos, exemplo 1. Piscinas olímpicas, exemplo 2. Pistas de corrida, exemplo 3. Em consequência disso, praticam exercícios aqueles que têm dinheiro para acessarem clubes ou academias especializadas, uma minoria abastada. Ampliou o tópico. Agora vai partir para a citação. Em perspectiva cinematográfica, essas dificuldades são narradas. Ele trouxe um filme que vai narrar essas dificuldades especificadas lá em cima, o qual relata a vida de Michael Orr, um jogador de futebol americano que, no início da carreira, não tinha locais apropriados para treinar. Percebam, pessoal, olha só, se eu tiro esse elemento daqui, grifado em amarelo, e olho para o filme, é um filme pertinente ao tema? Demais. É um filme legítimo? Sim, não foi inventado. Ele existe e não foi copiado do texto motivador. É de fato, o candidato lembrou quando viu o tema. E é um filme produtivo? É um repertório produtivo? Vamos ver. Só está faltando isso para ser nota máxima. Tal vivência, de fato, não se restringe às telas, posto que jovens da nação brasileira, além de serem desencorajados pelas escolas, nas quais faltam quadras e até mesmo aulas de educação física regulares, também carecem de municípios os quais ofereçam centros de treinamento ou secretarias de esporte bem geridas por políticos verdadeiramente comprometidos. Então a gente tem aqui no tópico frasal exemplos do cotidiano e a gente tem na parte rosa também mais exemplos do cotidiano, com foco nas escolas que sequer têm quadras poliesportivas e quando tem, não tem aulas de educação física regulares. Tá? E análise. Logo, a pátria perde oportunidades de desenvolver intelectual e fisicamente seu povo, reforçando sua fama de subdesenvolvida. E ainda foi bem crítico aqui, reforçando a tese. Percebam que a análise argumentativa, essa síntese argumentativa, ela bate na questão de novo. É como se fosse uma nova tese. Lembrem-se que a tese é o final da introdução. Tentem comparar essa estrutura, que é o final do argumento, com a tese que estava lá em cima. Vocês vão ver que a análise, além de fechar o argumento, ela traz uma nova criticidade.
chamou a fama do Brasil de subdesenvolvido em várias áreas, incluindo a área de esporte. Perceberam, pessoal? Isso é um argumento nota máxima. Na nossa terceira aula, nós teremos o foco na conclusão. Hashtag partiu aula 3. Até logo, pessoal!